como a vigilância sanitária atua na proteção da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras de modo geral e em especial, claro, no ambiente de trabalho. Tem a Conferência da Saúde do Trabalhador e a vigilância sanitária vai estar lá. Como é que isso pode? Boa tarde, Everaldo. Fala pra gente como a vigilância atua nesse sentido. Boa tarde, Cleidinha. Agradeço todo o carinho de vocês, né? E o trabalho do servidor é sempre estar prestativo, fazer essa prestação de serviço e também direcionar para outros setores. Isso a gente tem feito, né? Porque a gente também tem muito tempo de estrada, né? A vigilância sanitária, eu sou apaixonado por vigilância sanitária, porque quando a gente faz uma coisa, a gente tem que gostar, né? Verdade. Tanto vigilância sanitária, ela está intrinsecamente ligada a meu trabalho, por conta de que eu até estava falando com o Isa, eu já participei de todo o processo de transição da descentralização dos serviços de saúde, do SUS no município, então eu domino fácil essa pasta. E a questão da saúde do trabalhador, a gente já vem, quando a gente está fazendo a visita, por exemplo, no restaurante, né? Todo mundo só pensa em cuidar do alimento, mas a gente tem que cuidar do trabalhador. Olha que interessante. E muitas vezes a gente orienta tem umas boas práticas que a gente pede para esse serviço de alimentação, mas ela condiz com essa proteção do trabalhador, principalmente no uso de adorno, no uso dos EPI necessário, o que é que pode acontecer numa cozinha, com a aliança, por que tirar a aliança? Então todo o processo, eu acredito que toda visita da vigilância, ela já está fazendo educação em saúde. Eu acho que isso é bastante enobrecedor, né? E como eu também vinha de uma pasta que era ambiental, não era isso? Eu vinha da pasta que era ambiental, a gente cuidava de projetos que tinham a ver também com a saúde do trabalhador, tanto que era proteção, a VISPEA e o Vigiar e o Vigisolo, né? Que pouca gente tem conhecimento, mas é o que também Isa vai falar um pouco e a gente vai complementar, que a gente já trabalhou com essas pastas aí, que era vigilância ambiental. Agora a gente ficou com vigilância sanitária, mas também era muito bom esse trabalho. E falar sobre o polo gesseiro, que é dos focos da conferência, né? Quais são os riscos sanitários aí, então, que estão mais presentes nesse setor e também como a vigilância tem atuado sobre eles? Pronto, eu falei agora do Vigiar. O que era que o Vigiar e o Vigisolo fazia com relação ao polo gesseiro? A gente tem um programa que é o Vigisolo, Vigiar, que aí tem dois sistemas. É o Cisolo, que a gente fazia visita nas mineradoras e a gente tinha que inserir todos esses dados no sistema. E principalmente a questão da poluição atmosférica. Esse era o grande gargalo com relação às mineradoras. O nosso trabalho estava dentro disso aí, o que era que também os trabalhadores eram expostos, principalmente nessa questão daqueles buracos, que são aquelas estruturas enormes que colocava também o trabalhador em risco quando ele ia fazer essa manutenção dessa gipsita. E a gente também pedia muito, conversava muito com os donos, com os proprietários, para que intensificasse a questão do uso de proteção individual e proteção coletiva. Então, tanto na proteção do trabalhador, como na questão da poluição do ar, que também tinha muita questão dessas doenças do ar que pode prejudicar a saúde do trabalhador, e a gente também fazia isso. No trabalho informal, como a fiscalização sanitária lida com esses ambientes informais, que muitas vezes não seguem essa norma sanitária, tanto com relação ao produto, como também em relação à segurança do trabalhador? Cleirinha, eu acho um gargalo, não é só para o município de Araripina, para todos os municípios, o trabalho informal, porque a gente sabe que esse trabalhador, ele tanto é desassistido nessa questão de vigilância sanitária, saúde do trabalhador, e geralmente quando a gente passa nessas construções, a gente encontra aqueles trabalhadores pendurados, a gente fica, meu Deus, se acontecer um acidente. Então esse trabalho informal e entra na questão da saúde. Todo mundo acha que vigilância sanitária ela é especificamente, mas entra na questão também da saúde do trabalhador. Então hoje tem todas as exigências que está na pasta de ISA, que é a questão do programa de controle ocupacional. Toda empresa
teria que cumprir os programas de risco ambiental. Então, é preciso o município intensificar um trabalho com relação, primeiro, educação, para que eles saibam que existem órgãos que precisam proteger a saúde deles e também existem órgãos que precisam proteger a saúde do produto que ele comercializa. Então, está tudo interligado. Muito interessante, né, Márcio? Existe uma integração, Everaldo, entre a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador? Como se dá esse trabalho em conjunto? Agora que eu acho que o profissional ele precisa ser muito frenético. A gente tem muita coisa parecida, que é aquela coisa frenética de resolução. Vamos resolver, porque tem alguns programas, eu vou só dar um exemplo aqui. Tem alguns programas que não vem recurso para o município. Vamos lá, a gente fazia o Vigisolo, que era um programa de contaminantes. Aí o grande trabalho seria nos postos de gasolina. Observe um posto de gasolina que a maioria dos frentistas, eles nunca estão usando os equipamentos necessários. O cheiro de benzena é forte. Então, quando tá abastecendo o próprio carro, eu costumo sair do carro porque você não aguenta. Então, era um dos trabalhos que era feito pela vigilância, com relação à vigilância ambiental. Vigilância sanitária e vigilância ambiental, que a gente fazia, não tinha perna, viu, Isa? A gente não tinha perna, porque a gente fazia posto de gasolina, cemitério. Até cemitério? A gente catalogou 31 cemitérios do município com relação à saúde do trabalhador. Como é a exposição dos contaminantes que existem nesses campos santos, que são chamados Campos Santos, e a gente não está cuidando do trabalhador com relação a esse risco que ele pode sofrer. Então, esse é um trabalho que hoje a gente está falando a mesma língua e tentando colocar e ampliar no município, né, Isa? Quais as expectativas da vigilância sanitária para os desdobramentos da conferência que acontece na sexta? Eu já estou com minha poesia pronta. Eu amo. Eu fui convocado por Isa para fazer uma poesia com relação... Agora é uma poesia dando uma puxadazinha para a saúde do trabalhador, que a gente sempre tem um dilema de que diz bem assim, a gente vai discutir, mas a gente não vai conseguir colocar em prática. Mas eu acredito que sempre tanto bate até que fura, que eu acredito nessa orientação, que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, e agora com uma pessoa também que está focada, e é muito interessante para a saúde do trabalhador. Olha a discussão hoje que tá bem em voga, que é a saúde mental do trabalhador, que eu acho que Isa vai falar muito. Inclusive eu recebo material do Sebrae e eu dei uma lida. Eu vou fazer 35 anos de serviço público, aí a gente se pergunta, você já parou para pensar o que é que você fez para a sua saúde mental, com a carga de trabalho, com o compromisso que você tem, com meta? A gente tem meta, né? Com meta para bater, mas aí a gente adoece, depois a gente fica bom, mas a gente não cuida da nossa saúde mental, que eu acho que é o que também mexe muito com a saúde do trabalhador. E antes de falarmos sobre a conferência, qual o principal papel da vigilância em saúde do trabalhador dentro da política de saúde municipal? E desde já agradeço pelo convite. Costumo dizer assim, que nós, população, comunidade, nós estamos sendo vigiados, né? Existe dentro da saúde um departamento que muitas pessoas não têm noção da existência, que é a vigilância em saúde, para vocês terem a noção da importância da saúde. Essa vigilância em saúde, ela é composta por outras pastas, como vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Tem um ponto específico por ter a trabalhadora, porque a mulher em si, né, existe particularidades, né? Ela tem o organismo dela, a fisiologia dela exige algumas particularidades, alguns cuidados específicos. Dentro da vigilância em saúde, nós também temos a vigilância epidemiológica, temos a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica hospitalar, que, como vocês devem saber, né, esse ano a gente conseguiu implantar, graças a Deus, e foi um boom dentro da saúde, essa questão da vigilância epidemiológica hospitalar.
porque até então tinha muitos casos que a gente não tinha essa notoriedade e hoje a gente está conseguindo ter, justamente por conta dessa implantação. Então, nós estamos sendo vigiados constantemente, assim pela vigilância sanitária, assim como a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora e os demais também, como foi citado anteriormente. Então, por que a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Infelizmente, não estou falando algo focal, local, mas dentro, a nível mesmo de esfera nacional, o trabalhador e a trabalhadora, ele acaba sendo, entre aspas, negligenciado, né? Então, devido às situações laborais e o adoecimento e a exposição desses trabalhadores e trabalhadoras a agravos, foi necessário essa pauta, né? essa pasta voltada só para esse público, um público particular. Então, dentro dessa pasta, a gente traz tudo que envolve esse trabalhador e trabalhadora, os riscos que eles estão correndo, os riscos que eles estão expostos, o adoecimento. Só para vocês terem uma noção, em 2022 e 2023, existe uma portaria, que é a portaria de notificação de doenças e agravos de forma compulsória. E não existia a notificação de doenças relacionadas ao trabalho. Em 2022 e 2023, houve uma alteração dessa portaria e hoje nós temos fichas específicas de notificação para esses adoecimentos e agravos. Que interessante. Como o Everaldo falou, né, referente ao polo gesseiro, existe a poluição do ar. E durante a própria atividade do trabalhador trabalhando no polo gesseiro, ele está exposto, se ele não estiver usando os EPIs adequados, a situações que vão causar o adoecimento dele. E eu digo, quantas pessoas que trabalham nesse polo estão expostas trabalham de forma formal ou informal, estão expostas a esses riscos e têm problemas respiratórios e não sabem que isso é uma doença relacionada ao trabalho. Olha como é algo mais profundo, né, Márcio? Muito tempo. Isso é uma situação. Isso é uma só situação falada aqui, viu? Várias e várias. Nós que trabalhamos em escritório, vocês que estão aqui constantemente, estão expostos a situações, a gente pode até achar que não, mas existem situações de formas que possam ser elas repetitivas ou não, que a longo prazo podem causar um adoecimento. Um exemplo que o Everaldo também citou foi o adoecimento mental. Verdade. Esse ano existe um marco, né, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é uma alteração da norma regulamentadora 1, que ela é muito abrangente e ela fala sobre um dos pontos os riscos ocupacionais, riscos ambientais, que os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos. E devido à grande demanda de adoecimento mental, agora em maio vai entrar em vigor uma alteração que é os riscos psicossociais. Ou seja, os empregadores, eles vão ser obrigados a aplicar ferramentas que favoreçam a identificação desse adoecimento do trabalhador e propiciar um ambiente saudável. A conferência busca ampliar a participação social. Como os próprios trabalhadores podem contribuir nesse processo de construção de políticas públicas? Muito bem, boa pergunta. Existem as conferências, né? Conferência Nacional de Saúde, estadual e municipal, são por etapas. Essa conferência, né, municipal e voltada para a saúde do trabalhador e trabalhadora é uma conferência livre, é a primeira conferência a nível municipal. A quinta é referente a nível nacional e ela é importante porque qual é o objetivo dela? É justamente trazer os trabalhadores para eles, junto com nós da saúde, traçar metas propostas para o próprio benefício. Ou seja, aplicar políticas, estratégias políticas para a própria saúde deles.
Muito Esse importante. é o objetivo, assim, de forma simplificada, da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu gostaria que a Isa finalizasse reforçando o convite para a população, para os trabalhadores, quem pode participar, o horário, o local, de que forma vai acontecer, Isa. E desde já, muito obrigada pela sua presença. A nossa conferência vai acontecer agora, no dia 25, de abril, nessa sexta-feira, de 8 horas, no Centro Tecnológico do Araripe. Quem pode participar? Todos os trabalhadores e trabalhadoras, trabalham de forma formal, informal, desempregados, porque a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e de Trabalhadora, ela não visa só quem está trabalhando. Ela visa todo o público, desde aqueles que estão trabalhando de forma formal, autônomo, informal, também como os desempregados, O propósito, a gente trazer essas estratégias, a própria população trabalhadora trazer essas estratégias é que, baseada na realidade deles, a gente consiga fazer uma política voltada para eles. Que a gente sabe que muitas vezes eles não conseguem procurar o atendimento de saúde porque eles estão no horário de trabalho. Então, pensem nas propostas e tragam para a gente, que a gente vai estar ouvindo todas as propostas e estabelecer uma política, implantar uma política para vocês, trabalhadores. Então, sejam bem-vindos, venham participar. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. Deixa aí também o seu convite para a população e também o convite à consciência da população também fazer sua parte, né? Eu achei interessante o que você disse, 5 minutos para a saúde, que a gente esqueceu rapidinho. A gente tem um programa que a gente está batendo cabeça e a gente precisa muito da ajuda da imprensa, que é a questão do trabalhador exposto a agrotóxico. Olha. Eu comecei a fazer um trabalho, levei para Recife uma poesia, prosas e versos, inclusive entreguei Vamos implantar. a Isa, para a gente dar continuidade, porque a gente tanto tem problema com o agricultor, e a gente começou fazendo, tentar implantar nas escolas. Tem aquele trabalho de jesuíta que eu não concordo muito, que ali era para controlar os pais e colonizar o Brasil, mas eu comecei fazendo assim. Um trabalho nas escolas para incentivar os pais, que eles precisavam usar os instrumentos necessários para não se contaminar, e o descarte do produto. Eu tenho uma preocupação enorme com relação a isso, que a gente pode ter um momento exclusivo só para a gente destacar esses Você programas. tem a poesia decorada? Hã? Você tem a poesia decorada, Everaldo? Na realidade, a gente fez um cordel, mas eu não tenho decorado. Eu ia pedir para você finalizar com a poesia. Mas amanhã eu faço. Amanhã tem a poesia que eu estou levando para fazer. E nos envie lá. Na hora, pra gente dar uma ênfase ao que Isa já falou e que a gente falou aqui com relação à saúde de todos nós trabalhadores. Um abraço, Everaldo. Muito obrigada. A todos vocês.